Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje é para Porto Alegre, nossa capital do estado, na visão dos seus empreendedores, do seu setor produtivo, o que pensam e o que esperam para Porto Alegre do presente e do futuro. E é também um olhar feminino de uma comunicadora, empresária, empreendedora, a primeira mulher a ser presidente da Associação Comercial de Porto Alegre em 166 anos, Suzana Melinho, eleita e reeleita, inclusive, e de quem agora, no segundo mandato, eu tenho a honra de ser um dos seus vice-presidentes, inclusive. A Suzana é formada e atua na área de relações públicas como consultora. Bom dia, Suzana. Primeiro, obrigado por estar aqui. Meu filho, é um prazer estar aqui. Eu estou sempre do lado de lá, ouvindo e assistindo o programa. Agora estou falando. Uma honra para mim. Obrigada. Me conta, eu gosto, por isso que se chama Outro Olhar, né? Nas loucuras do dia a dia tem coisas que a gente não para pensar. E eu queria até começar, Suzana, pelo sentido de uma associação comercial, né? A CPA. Qual é a função? O que é a Associação Comercial de Porto Alegre, que tem 166 anos? Me fala um pouco da missão e o que significa. Mas então, assim, né, Kleber, é muito interessante essa pergunta, porque nós estamos lançando agora um livro sobre os 165 anos do empreendedorismo em Porto Alegre. Então, eu fiz questão de fazer um resgate histórico dos primeiros empreendedores que aqui chegaram, que basicamente foram os imigrantes alemães, e como é que eles começaram e por que chegaram em Porto Alegre, e o que fizeram em Porto Alegre. E o empreendedorismo começou lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no relato desse livro, que será lançado agora dia 30 de abril, é que os empreendedores daquela época eram os artesãos, eram os manufatureiros, eram os industriais, eram os agricultores, eram todos o que realmente queriam empreender. A Associação Comercial de Porto Alegre ela foi criada para que, naquela época já, para arregimentar e articular o desejo desses empreendedores de fazer valer o seu negócio nessa cidade. E permanece sendo assim até hoje. Hoje, o que é a associação comercial? Ela é constituída basicamente por varejistas e prestadores de serviços que querem saber como é que podem empreender melhor na nossa cidade. E para que isso aconteça, eu amarro esses pontos com a ação do Executivo Municipal e com o Legislativo Municipal. Porque se os legisladores não tomarem conhecimento da repercussão das leis na vida do empreendedor, eles muito atrapalham. E o Executivo da mesma forma. Então, o que é uma associação comercial? É uma reunião de pessoas que pretendem o empreendedorismo do pequeno ao grande, do micro, bem pequeno e ao grande, apoiando esse grupo de pessoas que têm os seus ideais de empreendedor, como empreendedores, e querem fazer o seu negócio acontecer e ter sucesso. Por isso existe uma entidade, para agregar esse grupo, trocar ideias e capacitá-los para melhor fazer. O tal do associativismo, né? É exatamente isso. E o associativismo, na minha visão, Kleber, funciona a partir da integração e do diálogo. Nós somos pessoas que temos que saber dialogar com as diferenças e reunirmos nas nossas semelhanças, respeitando as diferenças. Então, o que é uma associação comercial? É uma casa que estimula o empreendedorismo a partir do diálogo. E, dialogando, buscar saber quais são as dificuldades, as facilidades e os desafios que nós temos para superar para conseguirmos ter sucesso. Suzana, tu concluíste o primeiro mandato e começaste o segundo há pouco. Me conta como é que foi esses 2 anos, o que vocês conseguiram fazer e o que tu pretende aí para os 2 próximos anos na frente dessa instituição importante da capital dos gaúchos. Quando o presidente Paulo Afonso Pereira, que era vice-presidente da Federação, retirou a Associação Comercial dentro dos braços da Federação, que é a entidade maior das associações comerciais do Rio Grande do Sul, e começou a ter vida própria, então. Isso aconteceu há 8 anos. E eu era, naquela época, e fui durante 6 anos com ele, e eu era a vice-presidente de comunicação e marketing.
e fizemos um trabalho de visibilidade da entidade. Então, o que nós fizemos nesse primeiro mandato, né, desses 6 anos? Nós buscamos construir a imagem da nossa entidade, porque não existia associação comercial aqui. Ela estava apagada nos braços da federação, como eu já disse. Então, nós começamos a criar a personalidade dela. Quando eu fui guindada a posição de presidente, eu comecei a trabalhar o associado, o patrocínio, os investimentos imobiliários, os investimentos de recursos financeiros, e realmente os resultados, para minha felicidade, junto com toda a diretoria que estava me acompanhando nesses 2 anos, de 22 então, foram muito bons. E aí eu te apresentei hoje nas reuniões, os gráficos são todos eles ascendentes para a nossa felicidade. Depois disso, agora eu fui reconduzida a permanecer por mais uma gestão. A gestão é um biênio e eu tenho então mais a chance de fazer acontecer esses resultados, concretizando e materializando melhor algumas ações ao longo desses próximos 2 anos. Suzana, eu queria te ouvir também um pouco sobre, enfim, esse protagonismo, né, esse pioneirismo dessa representação feminina no meio da liderança empresarial, né, a primeira presidente em 166 anos. Como é que encaixa isso para ti? Naturalidade, diferença, estereotipado? Como é que tu te posiciona isso? Kleber, não é fácil, né, para uma mulher assumir um cargo de uma liderança e frequentar esse meio que é muito masculino ainda, se fazendo valer. O desafio fica um pouco maior exatamente em função disso, e as exigências, as autoexigências também ficam um pouco maiores, né? Como é que eu encaro isso? Eu te confesso que eu não olho muito para o lado. Se eu olhar para o lado, tem um amigo que diz assim, um amigo meu que diz assim, não te envenena, cuidado para não te envenenares. E eu faço isso. Eu costumo brincar que eu digo assim, a caravana passa e os cães ladram. É isso. É assim que acontece. E tá bom, eu estou na caravana, é o que me interessa. Boa. Passarão e passarinho também, que dizia o Mário Quintana. Exatamente. A feliz frase do Mário Quintana. Mas então eu estou interpretando que tu sente um repuxo aí. Hein? Os maus olhares, às vezes. Mas finge que não vê. Não, eu vejo os repuxos, mas aí eu tenho uma noite de sono, uma segunda noite de insônia. Aí depois passa e eu continuo andando. Coisa boa. É muito bom fazer acontecer, né, Kleber? Brincando. É uma entrega comunitária, né? Eu falei isso no dia lá que tu me convidaste, quando eu contei para os meus, para minha rede, enfim, né? É uma entrega comunitária, né? Para uma parte da vida da gente para a cidade. Eu acho que é muito bom poder fazer. Né? O poder para poder fazer. Né? Eu costumo brincar também que eu tenho na genética, acho que tenho assim, esse sangue de idealismo. Quando eu digo assim que nós temos a condição hoje de realização, porque até então eu criticava algumas coisas, junto com meus amigos, na minha casa, agora estou fazendo. Né? Então, assim, existe o idealismo de poder contribuir para a comunidade de Porto Alegre. Estar ali na presidência da Associação Comercial de Porto Alegre é poder construir uma cidade maior e melhor. E eu costumo dizer também que eu tenho 2 filhos, os 2 filhos moram em São Paulo e foram para São Paulo anos atrás porque não tinha possibilidade deles exercerem aqui os seus ideais, os seus objetivos profissionais. E se mudaram para São Paulo. O meu objetivo é fazer com que mais jovens empreendedores fiquem bem aqui, porque eles estão muito bem lá. São bons empreendedores os 2, a Paula e o Pedro, mas eu gostaria muito que meus filhos tivessem ficado aqui em Porto Alegre e pudessem empreender por nós. Então, hoje o que eu faço é contribuir para que nós tenhamos um horizonte maior e uma perspectiva maior para todo mundo que sonha em empreender. Suzana, nós estamos em ano de eleição municipal. Como é que uma associação pode contribuir para o debate sobre o futuro da cidade, sem também não se partidarizar, enfim, mantendo o seu equilíbrio e sua independência? Como é que vocês pretendem conduzir isso? Eu entendo que uma entidade diz a que veio no momento em que ela é uma prestadora de serviços à comunidade. Então, essa entidade se reuniu ano passado, ao longo de todo 2023,
com a sua diretoria, e nós, em várias reuniões, formulamos o que nós chamamos de diretrizes, as diretrizes da Associação Comercial de Porto Alegre. E nessas diretrizes, nós então balizamos todas as nossas crenças para uma Porto Alegre melhor. A partir do momento que ela estava pronta, a exemplo da Federação que fez o Manifesto Gaúcho, nós fizemos uma reunião, ou algumas reuniões, com o Executivo Municipal e apresentamos a eles as nossas defesas. E depois disso, nós convidamos todos os vereadores para estarem conosco lá na Associação Comercial, num dia pela manhã, no café da manhã, e apresentamos a todos os vereadores de todos os partidos que estavam lá as nossas diretrizes, as nossas defesas. E dissemos a eles exatamente isso. Nós queremos dialogar constantemente com vocês. Queremos que vocês nos ajudem, porque nós imaginamos e acreditamos que cada vereador aqui deseja uma cidade empreendedora. E nós somos empreendedores e queremos fazer isso acontecer. Portanto, estão aqui as nossas diretrizes. E depois disso, a questão de um mês, nós fizemos uma coletiva de imprensa, onde nós apresentamos para os jornalistas e depois deles, evidentemente, para a comunidade de Porto Alegre, as nossas defesas também. Agora, Kleber, nós vamos fazer o manifesto da Associação Comercial e apresentaremos esse manifesto e entregaremos a todos os candidatos, ao Executivo e ao Legislativo de Porto Alegre. Aqueles candidatos que estiverem coadunados conosco terão oportunidade de fala junto ao nosso público das nossas reuniões de almoço, que tu bem conhece, nosso Minipoa, para lançarem para o nosso público, que estará presente e também virtualmente, as suas diretrizes, as suas bases de campanha. E assim nós pensamos fazer o empreendedorismo ativo na nossa cidade. Suzana, como é que é hoje? Eu vi que tu falaste dos vereadores. Como é que é hoje a relação da Associação Comercial com a Prefeitura e com os vereadores? Nós temos tido várias reuniões e vários encontros, tanto com os vereadores, quanto com os secretários, quanto com o prefeito, vice-prefeito, enfim, né? E atualmente a nossa relação é maravilhosa, porque nós temos um diálogo franco com eles, absolutamente aberto, e nós entendemos mais uma vez que todos nós estamos no mesmo barco, nós queremos uma cidade empreendedora, então a relação ela é clara, é objetiva, é de diálogo, é de transparência. Suzana, eu vi que tu, nessa nova diretoria, ampliaste um pouco a abrangência numa das reuniões que eu participei. Tu trouxeste, por exemplo, uma representação do comércio popular, uma representação do turismo rural de Porto Alegre. Tem um pouco esse teu olhar de abrangência, que é a própria cidade de Porto Alegre, né? É isso. Porto Alegre é formado por vários empreendedores de vários naipes, né, como eu falo, né? Do pequeno, do rural, ao urbano. Então, nós realmente fizemos um convite às vice-presidências e diretorias para que nós tivéssemos um retrato, digamos, uma amostragem de Porto Alegre. O que Porto Alegre é? Porto Alegre também é o agronegócio, né? Nós não queríamos competir com grandes entidades, nem temos o pote para competir com uma Fiergs, com uma Federação, com uma Farsul, desculpe. Mas nós temos sim a vontade de representar mais uma vez o empreendedor. Aquele cara que é agricultor ali na Vila Nova, aquele que produz pêssego, aquele que vende pêssego no seu próprio negócio, nós queremos isso conosco. Porque, por exemplo, mercado público, por exemplo, a Voluntários da Pátria, nós temos vários microempreendedores que têm as suas dificuldades. Quais são as dificuldades? Se nós chegarmos até eles, Kleber, e formos até lá, nós saberemos quais são. E aí, novamente... Não adianta segregar, né? Tem que trazer para perto. E outra coisa, nós não podemos ter a pretensão de achar que o pequeno produtor rural lá da Vila Nova entrará no Palácio do Comércio. Não vai entrar. Nós temos que ir até lá. Nós temos que ir ao mercado público. Nós temos que ir à Voluntários da Pátria. Não é que queremos que existam essas pontes, né? E nessa coisa do Porto Alegre rural, eu vejo que o prefeito Melo tem falado sobre isso. A gente tem um canal aí turístico também ainda inexplorado, né? Dessas riquezas rurais de Porto Alegre, quem diria, né? Quando nós vamos à Serra, por exemplo, nós temos a felicidade de ver alguns pequenos agricultores, né, que se estabelecem ali e nos recebem como turistas no seu negócio. É isso, nós temos uma expansão de cenário que pode ser muito melhor aproveitado, né? Eu fui agora à FESPOA, lá dos Caminhos Rurais, fiquei muito impressionada, Kleber, com o que é esse time
que esse time trabalha, e são empreendedores verdadeiros que produzem queijo, produzem cerveja, produzem hortaliças e vendem com felicidade, e são os donos do seu negócio, trabalhando com o seu consumidor diretamente. Tive a felicidade de estar nessa feira, fiquei impressionada com a pujança daquele local. Suzana, eu vi que a associação disponibiliza, né? Tu falaste aí, prestar serviços, né? Eu queria entender um pouco isso sobre... Eu vi que a associação presta orientação jurídica na área civil, contratual, trabalhista, enfim. Quais as vantagens para quem queira, um empreendedor, um comércio, um lojista, que queira associar-se na Associação Comercial de Porto Alegre? Nós temos, além desses benefícios, nós temos também os nossos programas, o Projeto 60+. O que é o Projeto 60+? Nós temos um time de pessoas que tem uma capacidade instalada, que eu chamo, né? Que não é o meu caso, por exemplo, e que tem mais de 60 anos e tem a energia suficiente para poder fazer o seu negócio, a sua experiência acontecer. Então, nós temos um projeto que reúne os mentores, que são esses que têm 60+, com mentorados, que são aqueles que ainda não têm 60 anos. Então, absorvendo a experiência desses que são mais adultos, digamos assim. Nós temos um outro projeto chamado Capacita. É um projeto que busca as pessoas da nossa casa, os nossos dirigentes, e durante 2 horas fazemos cursos técnicos para a comunidade em geral. É aberto esse curso, não tem custo nenhum, né? Depois nós temos o Bom Dia Associado, que pretende levar também algumas situações de alguns exemplos de pessoas empreendedoras que possam falar dos seus conhecimentos para os seus associados. E é claro que tem uma questão, né, Kleber, que é fundamental para os empreendedores, o networking. Networking é a alma do negócio, de qualquer associação. Então, quando nós fazemos nossos eventos, nós propomos que realmente exista uma troca de ideias entre as pessoas que estão ali, a ponto de circular as experiências, né, entre eles. Então, afora essas vantagens que tu dissesse que nós temos, e realmente existem essas e outras, convênios com descontos, inclusive, né? O que mais existe hoje para nós como importante é nós estarmos em contato com grupos e podermos trocar nossas experiências e nossas relações. Suzana, a gente teve aí nos últimos anos já uma mudança de comportamento de consumo, né? Que migrou em alguma medida do presencial para o online, né? A pandemia acelerou isso um pouquinho, que já era uma tendência. Veio aí o que se convencionou a chamar de mercado digital. Queria ouvir a tua leitura de empreendedora sobre essas mudanças todas e como é que o setor produtivo, empresarial, o lojista está se adaptando. O que tu sente lá pela associação comercial? Nós trabalhamos, é uma realidade internacional, o mundo inteiro está assim hoje, né? Nós mesmos consumimos via internet, nossos filhos faziam a mesma coisa, e nós também no presencial. Qual é a minha visão, e aí é a minha visão particular com relação a esse assunto? Tudo é muito bom quando nós podemos tratar o nosso cliente de forma melhor, quando nós podemos alcançar a ele as vantagens que ele pode ter e de forma conveniente. Agora, o que não pode acontecer, né, Kleber, que eu vejo que está acontecendo, é uma desumanização no processo do relacionamento do consumidor com o seu cliente, do consumidor e o seu ofertante. Por quê? Hoje, por exemplo, se eu ligo para algum lugar, quem me atende é um robô. E esse robô só coloca a opção 1, 2, 3, 4, 5. Se o meu desejo está no 6, eu não consigo falar com ninguém. Então, acho que nós temos que cuidar muito, o varejista, de que o consumidor está em primeiro lugar. O que ele deseja? Ele deseja ir ao físico, ok. Ele deseja ter uma experiência no virtual, ok. Mas ele deseja outras coisas. Quais são essas outras coisas? Eu acho que nós estamos passando por um momento de radicalização, em que antes era só o físico, agora é o físico e o digital. Só que o digital, para alguns varejistas, ele é mais barato. E aí, ao invés de pensar no mais barato, eu gostaria que esse varejista pensasse como é que ele fideliza o seu cliente. Digital humanizado. Se é possível. Se é possível existir um digital humanizado, porque não tem coisa mais irritante do que a gente ligar para algum lugar pedindo uma informação que não está no cardápio, 1, 2, 3, 4, 5, e não ser atendida por ninguém. Eu não tenho voz humana me atendendo.
Então, eu acho que isso é um desafio grande que nós estamos vivendo. Suzana, essa coisa do associativismo a gente falou um pouco já, mas eu queria te ouvir pelo seguinte, no interior parece, eu vim do interior, né? Parece que é uma coisa mais presente, que tem mais força, né? Aqui em Porto Alegre as pessoas moram em apartamento, não conversam muito entre si, mas a associação tenta desmistificar, tirar a turma de dentro das lojas e dos apartamentos e criar essa necessidade aí que tu falaste de relacionamento e de força dos empreendedores, né? Tem um pouco de cultura nisso, né? De enxergar uma cultura do associativismo, né? O nosso associado, ele está muito acostumado aos nossos eventos que são presenciais. O Menipoa, que é o principal evento nosso, que aconteceu hoje sobre o Salt Summit, mais uma vez eu repito, é um evento que também é online. Mas eu percebo que as pessoas gostam muito de estar presentes. Então, nós estamos vivendo num mundo em transformação, em transição. E, mais uma vez, eu acho assim, nós fazemos questão de alguns eventos presenciais, sim. Por exemplo, nós estamos acostumando agora uma nova gestão, com novas pessoas integrantes de uma diretoria, como é o teu caso. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém daqui tem tempo para perder. Nós queremos ter um tempo produtivo, proativo no nosso negócio. Então, nós temos algumas metas que serão cumpridas pelas diferentes presidências, e essas metas serão construídas com os seus diretores, de forma qual? Presencial. Então, Kleber, em algumas reuniões eu não quero abrir mão do presencial. Nesse momento inicial, eu ainda estou primando pelo presencial. Depois ela pode voltar a ser híbrida. Mas eu percebi já, na gestão passada, quando nós lançamos o híbrido, realmente algumas pessoas que não tinham nunca a oportunidade de estar presentes passaram a frequentar. Então eu não posso ser radical. Eu preciso contemporizar essas realidades, né? Que não é só minha. Suzana, Porto Alegre é uma cidade amigável para quem quer abrir uma empresa, empreender, ou ainda tem muitos entraves, ou fora da questão do setor público, o que falta Porto Alegre evoluir para ser uma cidade ainda mais amigável no ambiente de negócio? Eu acredito que a prefeitura e o executivo atualmente está fazendo um processo enorme de esforço e empenho para que realmente Porto Alegre seja uma cidade mais amigável. O Salt Summit esteve aqui, a Cidade do Churrasco esteve aqui, o skate esteve aqui. Então, assim, na verdade, são eventos que contribuem para que exista uma socialização. E essa socialização pretende o quê? Pretende a troca, pretende pessoas novas frequentando a nossa comunidade, pretende a abertura do mindset, como eu chamo, né? Então, acho, Kleber, que nós estamos vivendo um momento muito amigável. Tu fizeste um Menipoa, o nosso programa está sendo gravado, mas umas 2 semanas atrás, justamente avaliando o Soul Summit para além do evento em si. Até lá estava o vice-governador, eu me lembro que ele disse, não dá para olhar o Soul Summit só como um evento, né? Como é que tu interpretas essa experiência de Porto Alegre? Olha, quando nós fizemos o Salt Summit, o menu sobre o Salt Summit, uma das coisas que me marcou foi que o vice-governador presente falou exatamente sobre isso. E eu acho que ele tem toda a razão, porque quando vem pessoas de fora, como 55 países estavam aqui, né, conosco, quando nós temos a condição de trocar ideias com grandes players, por exemplo, o criador do Booking.com estava aqui conosco, né? Quando nós temos a condição de ouvi-los, Kleber, a gente não sai desses 3 dias, após esses 3 dias, da mesma forma que nós entramos no primeiro dia. Essa revolução do mindset que acontece na nossa cabeça, né, ela fica para sempre. São muros, barreiras e crenças limitantes que nós derrubamos em função exatamente dessa socialização. Então é isso. Quando nós trouxemos o projeto Salt Summit para o Menipoa, foi exatamente com essa intenção. Que evento foi este? O que ele deixou para nós? Qual foi o legado que ele deixou? E é o momento em que nós podemos discutir e debater
o que eu chamo o evento por trás do evento, né? Quais foram as questões que levaram Porto Alegre a buscar esse evento? Com esses players da academia, do executivo, do legislativo, das forças empreendedoras e empresariais do nosso estado, inclusive, evidentemente, né? O governo do estado junto com o governo municipal, sensacional. Então, como é que eu vejo? Eu acho que é uma coisa fantástica, maravilhosa e emocionante. Questão de, acho que há uns 4, 5 anos, eu não acreditaria que isso poderia acontecer. E aconteceu. Então, acontecer, né, Kleber, depende de nós queremos que aconteça. E um minutinho eu quero te ouvir, porque tu falaste lá pelas tantas, o empreendedorismo está no meu DNA, né? Filha de um empreendedor marcante na história do estado, Paulo Velhinho. Isso. Me conta, quanto a lembrança e o legado do teu pai contribui nessa tua jornada? Nossa, eu já era muito pequena, nós somos 4 irmãos, né? Então, 3 homens e eu. E aí o pai chegava em casa, de tardezinha, e eu sentava com ele, sempre mais tarde do que os meus irmãos jantavam com a minha mãe, e eu sentava com ele e perguntava como é que tinha sido o dia dele. E aí eu lia algumas coisas nos jornais e não entendia, e eu pedia para ele me explicar. E para ele me explicar o dia dele e os enfrentamentos que ele havia tido. Então, e eu sempre gostei muito disso. Portanto, o meu avô paterno, José Moraes Velhinho, também criador da vinícola rio-grandense, né? E eu conversava com o meu avô e ele dizia para mim assim um dia, ele me disse, ô minha neta, eu vou te contar uma coisa. Eu gosto muito de conversar contigo. Mas, às vezes, quando eu saio das minhas conversas contigo, eu fico triste. Como assim, vô? Por que triste? Porque tu me faz lembrar de coisas que eu já não consigo fazer mais. Então, eu disse, tu tem um pendor para entrevistar. E eu fiquei com aquilo ali, Kleber, na minha cabeça, sabe? Então, eu sentava com ele na praia, quando os meus primos estavam tomando banho de mar, e eu ficava muito tempo escutando as histórias que ele me contava. Então, ele me contava, o meu pai me contava, e eu acho que eu introjetei essas grandes experiências deles na minha vida. Suzana, muito obrigado. E sucesso para nós, né? Nova gestão. Bom, é uma honra te ter como vice-presidente lá. Maravilha, muito obrigada a ti. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.